Estamos no ar com mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Recebendo hoje nos nossos estúdios, Dr. Fábio Godoy. Dr. Fábio Godoy é advogado militante em São Paulo, consultor jurídico da Artasp, Associação dos Radiotáxis de São Paulo, também consultor jurídico da Abracom Táxi, Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Radiotáxi, é coordenador também do ramo de transporte da Comissão de Cooperativismo da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e também professor convidado da Escola Superior de Advocacia, também da Ordem dos Advogados do Brasil. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, Flávio. Tudo bem? É um prazer tê-lo conosco aqui nos nossos estúdios. Obrigado pelo convite. Representando o Instituto Paulista dos Magistrados, hoje contamos com a presença da doutora Viviane Maldonado, juíza de Direito do Fórum de Santo Amaro, integrante também do Instituto Paulista dos Magistrados. É um prazer tê-la conosco, Muito doutora. Muito obrigado, seja bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado, doutora. Bom, doutor Fábio, estamos em tempo de Copa do Mundo e transporte é sempre uma preocupação. E o senhor ligado ao ramo de transporte, mais precisamente ao ramo dos táxis, né? Então, falando de transporte público, como podemos situar o táxi dentro do transporte público? Flávio, existe uma grande discussão sobre isso e há alguns entendimentos de que o táxi seria um transporte público. Mas, na realidade, o táxi é um transporte de interesse público ou um transporte de utilidade pública. Então, ele é, na verdade, uma atividade econômica desenvolvida por um particular, mas que tem ali a visão do Estado por ser de interesse público. Então, ele não é um serviço público essencial, é um serviço de utilidade pública. Na prática, isso significaria o quê? Um particular pode ser um taxista, mas ele se sujeita a uma regulamentação por parte do Estado? Exato. O particular, ele tem o direito de explorar essa atividade de transporte individual de passageiro, desde que ele cumpra os requisitos que a lei municipal traz e obriga. Por exemplo, ele precisa ter o Condutax em São Paulo, que é um certificado que é obtido junto ao Departamento de Transporte Público. Ele precisa ter um veículo homologado. Então, são alguns requisitos que ele precisa cumprir para obter um alvará de estacionamento que o permite, então, transportar passageiros no município de forma legal. O doutor falou em questão do táxi como utilidade pública. O doutor participou da elaboração da Lei 12.865 de 2013, assessorando parlamentares para essa lei, que diz, e inclusive vem em cima do táxi como utilidade pública. O que esta lei trouxe de benefício para a sociedade, doutor? Então, na verdade, foi um avanço sobre essa discussão, porque a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, ela falava que o serviço público de táxi será prestado mediante permissão. E esta alteração promovida pela Lei 12.865, o ano passado, agora em outubro, ela trouxe dois avanços principais. Um, que ela retirou essa expressão serviço público. Então, agora consta lá que o serviço de táxi é um serviço de utilidade pública. E o segundo e o terceiro, são mais dois pontos importantes. Permite a transferência, permite que o taxista transfira esse direito à exploração do serviço de táxi para um terceiro e também dá direito aos sucessores de terem acesso, o direito de herança sobre esse serviço de táxi. Então, hoje, os herdeiros na legislação civil, nos termos da legislação civil, e um terceiro que cumpra os requisitos da lei municipal poderão também ser taxistas e serem destinatários desse alvará de estacionamento. Mudando um pouquinho o foco agora, vamos ver o cliente do serviço de táxi. Como é que ele pode detectar que está sendo servido por um profissional legalizado? Bom, a primeira coisa, ele precisa atentar para as características visuais, né, do veículo. Então, cada município tem a sua regra e tem o seu layout. São Paulo, por exemplo, a gente tem os carros brancos, tem aquelas faixas, tem o telefone do Departamento de Transporte Público, tem a identificação, né, em cima, o táxi. O motorista deve portar sempre um alvará de estacionamento ou o condutáxi, porque você tem taxistas que têm o alvará de estacionamento e tem taxistas que têm só o condutáxi e trabalha junto com o dono do carro. Então, existem essas duas figuras em São Paulo. Você tem o segundo motorista e você tem o taxista. Então,
ou ele precisa ter o alvará de estacionamento, ou ele precisa ter o condutáxi, um dos dois. Interessante, o doutor falou dos carros brancos, tal. Essa seria a identificação em São Paulo. Eu venho notando pelas ruas de São Paulo também, carros não brancos com placa vermelha, placa de São Paulo, placa vermelha, também trabalhando no transporte de pessoas. Seriam táxis também? Pode ser que sim, você tem o veículo de locação, mas em São Paulo você tem 4 modalidades de táxi. Você tem o comum, você tem o comum rádio, que são as radiotáxis, você tem o especial, que hoje só lá no aeroporto de Congonhas, e você tem o luxo, que esse deve ser mais ou menos o caso que você mencionou. É o carro que não tem obrigatoriamente a cor branca, ele não tem o taxímetro, ele não tem aquela identificação em cima, mas ele é um táxi de luxo que tem uma tarifa diferenciada mais cara. Então, assim, para simplificar também do ponto de vista dos nossos ouvintes, na realidade, uma pessoa que não tem a regulamentação, que não tem identificação e que não se enquadre nessas categorias que o senhor mencionou, ela não pode exercer essa atividade. Por exemplo, alguém está desempregado, aí pega o seu carro e pretende começar a trabalhar transportando amigos, vizinhos. É possível isso? Não é possível? Não é possível, porque a Lei 12.468 de 2012, que regulamenta e transformou o taxista numa profissão, ela fala textualmente: atividade de transporte individual de passageiros em veículo até 7 lugares, de forma remunerada, só pode ser feita por taxista. Então, qualquer pessoa em veículo de até 7 lugares que faça transporte individual remunerado de passageiros precisa ser taxista. Fora isso, é um trabalho ilegal. Então, aí o cliente, o consumidor, tem que estar ciente, então, de que se for abordado, até mesmo em aeroportos, rodoviárias, então que é melhor que ele não se conduza nesse veículo, então. É sempre recomendável que ele procure sempre um taxista, porque aí o taxista, por ter um alvará, por ter um condutáxi, ele está sujeito às regras do Departamento de Transporte Público, da Secretaria Municipal de Transporte. Então existe todo um critério de avaliação e de análise do município em relação a essa pessoa. Então, o principal ponto é a segurança, né? Então, o usuário que se utiliza de um serviço clandestino, a primeira coisa, ele está colocando em risco a própria segurança dele. E qual seria o benefício, então, oferecido para aquele que procura o táxi regulamentado? O principal benefício é a segurança, que ele tem a certeza de que ele terá um valor justo, porque aquela pessoa que está transportando cumprirá uma política tarifária. O carro está credenciado, o motorista está credenciado, então Em caso de acidente, ele tem algum seguro, alguma coisa assim? Ele é coberto por alguma modalidade de seguro? O seguro obrigatório, na verdade, né, que ele atinge os passageiros de um táxi normal. O não taxista também tem o seguro obrigatório. Exato. Agora, essa questão de um acidente, ele vai esbarrar realmente, eu entendo, na legislação civil. Cai no Código Civil e aí vamos ter que analisar realmente se houve alguma conduta ou não. Eu entendo que não há uma responsabilidade objetiva do taxista. Estamos fechando o nosso primeiro bloco. Voltaremos dentro de instantes com nossos diálogos de justiça. Até já. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação,
e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre do risco, já deixa a gente, os pais, já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. Hoje recebendo o Dr. Fábio Godoy, advogado em São Paulo, hoje falando sobre o serviço de táxi como utilidade pública. Dr. Fábio, no bloco passado, o senhor enfatizou inclusive que se o passageiro procurando o serviço de táxi regulamentado, uma das seguranças que ele teria seria o preço justo. Uma perguntinha pequenininha, o táxi é caro? Não é caro. Não é caro, Não. É barato. O usuário tem a impressão de que o táxi é caro. Mas, na verdade, em São Paulo, não há reajuste de táxi, da tarifa do táxi, desde 30 de dezembro de 2010. Já vamos para quase 4 anos sem reajuste. Então, estima-se que há uma defasagem de aproximadamente 30%, 32% no valor da tarifa. Então, por isso que a gente vê muito na mídia comparações entre o uso do veículo particular e do táxi. E muitas vezes o táxi está sendo mais barato, então as pessoas estão usando mais táxi, porque às vezes compensa, se você computar o custo do veículo de uma forma global, está compensando mais usar táxi. Por isso que eu digo que o táxi hoje é barato. A tarifa então está tão pequenininha quanto a pergunta. Está defasada. E ainda dentro dessa questão relacionada ao preço, é possível ao cliente negociar com o motorista está autorizado a dar um desconto, falar, minha corrida é muito longa, eu vou gastar muito, será que não dá para fechar um preço mais camarada? É possível esse tipo de negociação entre o usuário e o taxista? Então, doutor, na verdade a gente sabe que na prática muitas pessoas utilizam esse expediente, mas a legislação proíbe. Você tem alguns casos específicos, como no aeroporto, onde há previsão legal para você ter uma tarifa certa para o destino. Agora, no trânsito em São Paulo, ou mesmo entre municípios, é proibida a cobrança de um valor combinado com o usuário. Você deve praticar o valor que aparece no taxímetro, e se passar de um município para o outro, tem um adicional de 50%, justamente para remunerar o taxista que vai com o passageiro e pode voltar sozinho. Então, é proibido esse acordo. Em viagens acima de 60 ou 100 km, agora não me lembro exatamente, você tem a cobrança de um valor por quilômetro rodado, mas não o preço ajustado. E esse comentário que o senhor fez a respeito desse adicional de 50% é em razão do fato de que o taxista não pode colher passageiros em outro município. Exato. Aí é para justificar o retorno dele vazio, Exato. vamos dizer assim. Exato. Porque o taxista ele não pode angariar, pela legislação, angariar passageiro em outro município. Ele é autorizado pelo Departamento de Transporte Público local para explorar a atividade de táxi no município. O que pode ser feito, ele não vai angariar, ele pode buscar um cliente certo. Então, se eu, por exemplo, moro numa cidade da região metropolitana de São Paulo, em Barueri, e tenho um taxista da minha confiança em São Paulo, que eu gostaria que ele me levasse ao aeroporto de Congonhas, eu posso ligar para ele, ele vem, me pega e me leva ao aeroporto. Acabou. Agora, ele não pode me deixar em Barueri, por exemplo, e lá na rua angariar um passageiro para voltar com o veículo ocupado. Isso, se ele adotar essa prática, ele está sujeito à apreensão do veículo no município de Barueri. Só complementando, desculpa prosseguir. Só ainda dentro disso. E é possível, por exemplo, o taxista falar, não, mas eu não quero ir para Barueri, no caso, se eu precisar ir até Barueri, usando a mesma referência, é possível ele dizer, não, eu não quero
levar a senhora lá porque eu vou voltar com 50%, o taxista pode me recusar por esse motivo? Não pode. Isso dá ensejo dá o direito, né, para o consumidor procurar o Departamento de Transporte Público e fazer uma reclamação, porque a lei que disciplina o táxi aqui em São Paulo, ela determina que o taxista não pode recusar um passageiro. É claro, você tem situações excepcionais, né? Uma pessoa, por exemplo, que está entrando no seu táxi, num veículo do taxista, de forma absolutamente embriagada e que poderia ali causar um dano, poderia até impedir a direção segura, então ele pode se recusar e pode adotar outra providência. Mas essa é a exceção. A regra não pela pode escolha recusar. do trajeto. Não pelo aspecto subjetivo do taxista ou pelo trajeto, ou enfim, isso ele não pode. Num outro contexto, uma mulher sofre assédio do motorista durante um trajeto, tá? Claro que além das implicações penais, que ela pode procurar a polícia e tudo mais, que tipo de penalidade o motorista recebe desses órgãos que o fiscalizam? Há várias penalidades previstas na lei, que na verdade escala algumas condutas, né? Eu não me recordo agora de cabeça qual seria o enquadramento em termos de penalidade, mas eu sei que a legislação fala em suspensão, advertência, cassação do alvará, apreensão do veículo, de acordo com a conduta praticada. Então, numa situação como essa, o recomendável procure o Departamento de Transporte Público da sua cidade, faça a denúncia, sem prejuízo, evidentemente, de polícia, enfim, de outros órgãos, de acordo com a conduta. E o órgão fiscalizador, no caso, ele faria o enquadramento dessa falta? Sim, ele... Teria lá um tribunal, vamos assim dizer, entre aspas, para esse tipo de... Na verdade, esse setor, ele recepcionaria qualquer tipo de reclamação. Por exemplo, eu estou num táxi e observo que o veículo está em más condições, por exemplo, que eu não me sinto segura, pneu careca ou qualquer barulho estranho. Eu também posso reclamar a respeito desse veículo? Qualquer reclamação, qualquer crítica, qualquer sugestão deve ser feita ao Departamento de Transporte Público. É saudável que seja feito isso para que a gente tenha uma frota segura, adequada, com motoristas profissionais, motoristas sérios. Então, é importante que qualquer situação diferenciada deve ser notificada ao DTP. O DTP, sim, ele instaura um procedimento administrativo contra o taxista, e o taxista se defende e ali vai sofrer a punição. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes estaremos de volta com o Dr. Fábio Godoy para mais alguns esclarecimentos. Até já. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre do risco, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça. Hoje conosco o Dr. Fábio Godoy, versando sobre o táxi como serviço de utilidade pública. Dr. Fábio, voltando à situação da cobrança, do custo do táxi, enfim. Hoje é comum a cobrança de serviços por via de cartão de crédito e também emissão de nota fiscal eletrônica. Esse tipo de serviço já está regulamentado para o táxi? Já sim. Então hoje é possível emitir nota fiscal eletrônica e a grande maioria dos taxistas com um pouco de visão mais para frente já tem utilizado a máquina de cartão de crédito. Então o pagamento com cartão de crédito hoje está se tornando uma prática comum. Então se a nota fiscal ela decorre de lei e não são todos os motoristas que estão usando, existe um tempo aí para enquadramento? Não, na verdade todo prestador deve emitir nota fiscal. Isso é a regra. A nota fiscal ela deve ser emitida pelo prestador de serviço. O motorista de praça, então, se ele não tem a nota fiscal eletrônica, ele deve ter um bloco de notas para ele emitir uma nota. O correto seria. Uhum. E ele é tributado por essa emissão de nota? Não. Em São Paulo existe a isenção do ISS, que é o tributo municipal, para todos os profissionais, inclusive para os taxistas. Eu gostaria que o senhor comentasse, falando já em razão dessa questão dos pagamentos com cartão, a respeito dos aplicativos que hoje existem, em que inclusive você já pode selecionar até a forma de pagamento, como o cartão, e gostaria que o senhor fizesse alguns comentários, se vem funcionando bem, se não vem, se é um serviço que pode realmente ajudar a população. Então, eu entendo que o aplicativo ele é uma ferramenta tecnológica que ajuda bastante o usuário. O problema é que precisa haver uma regulamentação adequada, como hoje nós temos em São Paulo para as radiotáxis. Então, as radiotáxis elas se submetem a todo um regramento, elas precisam manter o controle das corridas, elas precisam ter os veículos vinculados a um termo de credenciamento que o Departamento de Transporte Público dá para ela, ela precisa autorizar que o Departamento de Transporte tenha acesso a essas informações. Então, isso tudo traz uma segurança para o usuário muito grande. No caso dos aplicativos, são empresas que têm feito a comunicação entre o taxista e o passageiro, mas não há nenhuma participação do município nisso. Então, o município não tem fiscalizado se realmente são táxis que estão fazendo esse trabalho, se são taxistas, se o motorista está credenciado, se está habilitado. Então, essa falta de fiscalização do poder público sobre essa atividade dos aplicativos é que pode trazer uma certa insegurança para o usuário desse tipo dessa ferramenta, né? Mas então, enquanto não existe assim uma regulamentação, o cuidado para o usuário seria basicamente aqueles mesmos cuidados que o senhor mencionou no início, né? Sim. Quer dizer, porque você não está visualizando o carro, você pede pelo aplicativo. Sim. Então, quando o veículo chega, eu tenho que primeiro me certificar de que é um taxista, efetivamente, né? Para não... É o primeiro passo. Eu entendo que a pessoa que faz uso do aplicativo, o primeiro ponto é você, chegou o táxi, verificar se a questão da comunicação visual, né? Se ele está lá customizado como um táxi e dependendo, se houver alguma desconfiança, não entre no veículo, anote a placa e comunique isso ao Departamento de Transporte Público. Saindo da informatização, voltando um pouquinho para a Idade Média, tem alguns motoristas que fazem uso de uma tabela. Então deu lá, o taxímetro apontou um determinado valor, ele puxa lá uma tabelinha, é tanto. Tá. É um valor acrescido. No momento atual, essa prática ela é legal? Então, o uso da tabela, na verdade, é permitido apenas naquele vácuo entre você ter um reajuste de tarifa e você, o taxista, realizar a aferição do taxímetro no IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas. Então, quando sai uma norma aumentando o valor ou mudando a tarifa, até que aquele taxista vá lá no IPEM e certifique, tenha lá o lacre com o reajuste da tarifa, ele pode fazer uso da tabela. Então, ele tem o valor antigo e tem o multiplicador da tabela. A partir do momento que ele faz a aferição no IPEM, não há mais a tabela, porque o taxímetro já está adequado à nova tarifa. Então, esse é até um problema que vem agora a Copa, e os taxistas estão pleiteando um reajuste. Imagino que não virá, porque seria muito desconfortável agora, nesse momento,
que chegarão vários turistas e não entenderão essa dinâmica. Ou seja, imagina se daqui a um mês a gente tem uma Copa do Mundo e as pessoas vão verificar o número no taxímetro e aquele valor depois vai ser aumentado com uma tabela. Então isso talvez não seja compreensível para quem vem. Então provavelmente, se houver um reajuste, será para depois. E os taxistas estão se preparando para a Copa? Os taxistas estão preparados para a Copa. Alguns lugares, alguns municípios no Brasil têm aumentado, inclusive, a frota, né? A gente tem Viracopos que aumentou em 20% o número, tem Cumbica já com um novo terminal em funcionamento, também já com os táxis, então eles estão preparados sim. O sistema de fiscalização e ouvidoria aumentou também nessa mesma proporção? Vai aumentar? Existe uma previsão de aumento, mas a estrutura no Departamento de Transporte Público em São Paulo, ela não atende só táxi, né? Então ela cuida de vans, cuida de transporte escolar, cuida de motofrete, cuida de táxi. Então a gente percebe que é difícil para o departamento ter olhos sobre todos os segmentos de transporte, todos os modais aí que estão à disposição do usuário. Uma pergunta que, em relação a transporte, como no transporte público o idoso tem lá algumas vantagens, no serviço de táxi, o idoso ele é contemplado com algum tipo de desconto, algum tipo de vantagem? Não, o transporte de passageiros individual não, ele paga o valor normal da tarifa e os acréscimos e os adicionais e tudo que está previsto na legislação, no decreto, na verdade. Estamos chegando ao fim de mais um programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, hoje aqui representado pela doutora Viviane. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu é que agradeço pela parceria. E também pela Unisa, Universidade de Santo Amaro. Gostaria de agradecer também o doutor Fábio Godoy, com uma entrevista muito esclarecedora, nos falou sobre o táxi como serviço de utilidade pública. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Flávio. Agradeço o convite e fico à disposição. Agradeço a você também pela sua audiência. Até o próximo Diálogos de Justiça e continue com a nossa programação. Até lá.